E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, eu sou o pastor Jonas Fernandes, bem-vindo aqui em nosso canal. Olha, hoje eu tenho uma palavra reveladora de Deus para a tua vida, que eu tenho certeza que vai te impactar. Mas antes de tudo, eu quero te pedir, se inscreva aí no canal agora, para que você não se esqueça mais tarde. Se inscreva agora e deixe também o seu like, para que esse canal avance, cresça e esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas. Valeu, pessoal, conto com vocês aí. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente ande com a cabeça erguida, Deus quer que a gente ande olhando para frente, Deus quer que a gente triunfe, Deus quer que a gente tenha vitória. Deus não quer a gente de cabeça baixa, Deus não quer a gente se lamentando, Deus não quer a gente sofrendo assim, angustiado, preocupado. E muita gente vive assim, muita gente vive assim. Aquela luta que aconteceu são coisas que Deus permitiu para ajustar a nossa vida. Mas a pessoa fica alimentando aquele sofrimento, fica com depressão, a pessoa fica doente, fica angustiada, fica com raiz de amargura, fica sofrendo. Mas o que eu devo fazer, então, para andar para cima, para andar de cabeça erguida, para ter mola nos pés? O que eu devo fazer para voar alto, para correr, para avançar e para ser feliz e para conquistar? O que eu devo fazer? E começa logo no versículo 1, que está escrito assim: bom é render graças ao Senhor. Nós temos que aprender a agradecer a Deus, ter uma vida de gratidão. A gente passa o maior tempo da nossa vida reclamando por aquilo que a gente não tem, por aquilo que a gente quer conquistar, por aquilo que a gente não conseguiu ainda. E a gente esquece daquilo que nós já conquistamos, a gente esquece daquilo que nós já estamos vivendo, a gente esquece daquilo que Deus já nos deu para o dia de hoje. E é essa falta de gratidão que nos faz andar de cabeça baixa. Muita gente anda no fracasso, muita gente vive derrota, muita gente não consegue obter as coisas que gostariam de obter porque são mal agradecidas, porque elas não agradecem a Deus, elas não reconhecem a Deus aquilo que o Senhor está lhe dando naquele dia. Então ela reclama, ela murmura. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você sabia que muita gente daria tudo para estar no teu lugar? Muita gente daria tudo para comer do jeito que você come. Muita gente queria beber, tomar uma água, tomar um suco. Muita gente queria dormir como você dorme. Tem gente que não dorme. Tem gente que toma remédios para dormir e ele, sabendo que você está dormindo, ele fala: puxa, você dorme, eu não durmo. Tem gente que queria trabalhar no lugar que você trabalha. Tem gente que queria ter uma casa parecida com a sua. Pastor, mas minha casa é simples. Mas tem gente embaixo da ponte agora. Tem gente que não tem, está com os filhinhos na rua, na chuva, no tempo, não tem onde ficar. Foi despejado, queria tanto morar naquela casinha simples que você tem. Cozinhar naquele fogãozinho simples que você cozinha. Ter aquela geladeirinha lá que você tem. Ele queria ter o carro que você tem, mas ele não pode, e talvez ele não tenha. Então a gente tem que ser grato. Você quer viver bem, você quer andar feliz, você quer andar de cabeça erguida, você quer ter mola nos pés, você quer voar como águia. Então passe a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por todas as dádivas que Ele tem te dado, por todas as bênçãos que Ele tem derramado na tua vida. Adore a Deus pelo tudo, pela prosperidade que Ele já tem te dado. Agradece a Deus pelo marido que você tem, pela esposa que você tem, pela noiva, pela namorada, pelo namorado, que Deus colocou na sua vida. Tem muitas pessoas solitárias, que nunca conseguiu se relacionar, talvez por algum motivo. Outros já não querem mais, a gente não fala disso, mas glorifica a Deus por a pessoa que está do seu lado. Adore a Deus pelas pessoas que estão do seu lado. Então a segunda coisa que a gente precisa fazer está aqui, olha, no versículo de número 2, que diz, olha, porque para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Já de manhã, quando você acordar, começa a anunciar que Deus é bom. Então você quer ser feliz? Pastor, eu quero prosperar, eu quero que a minha empresa prospere, eu quero que a minha família prospere, eu quero meu filho curado, eu quero ver minha casa transformada. Então começa já de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é abrir a tua boca e dizer: Deus é bom, obrigado por esse dia, Senhor. Hoje vai ser um dia de bênção, hoje vai ser um dia de
vitória, hoje vai ser um dia que eu vou alcançar coisas grandes, porque Deus é bom e Deus é fiel na minha vida. Começa já cedo, já cedo. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 2, para de manhã anunciar a tua benignidade, logo cedo acordar com palavra de bênção. Bom dia, minha esposa. Bom dia, meu marido. Hoje vai ser um dia abençoado para nós. Tem gente que já acorda com cara de delegado. Tem pessoa que já acorda com cara feia. Já acorda com raiva. Já acorda reclamando. Já fala que acordou tarde. Não se lembra que Deus existe. Não se lembra que Deus é maravilhoso. Então ele não glorifica a Deus. É de manhã, olha, logo de manhã anuncia a benignidade do Senhor. Acorda com palavra de bênção, não importa o dia da semana. Aqui no versículo 3, ele diz assim, olha, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei as obras das tuas mãos. Ele está falando aqui, o que Deus está falando? Que Deus quer um povo alegre, Deus quer a sua igreja alegre, Deus quer ver você alegre. Então está valendo tudo, saltério, está valendo harpa, está valendo cavaquinho, está valendo tambor, está valendo bumbo, está valendo viola caipira, está valendo tudo. Se for para glorificar a Deus, ele está dizendo, logo de manhã, se for para adorar a Deus, se você está disposto a isso, então vai com tudo que você tiver, é com saltério, é com harpa, é com bandolim, é com tamborim, é com tudo que você puder. E se você não tiver instrumento nenhum, vai com a sua voz, vai com a sua boca, mas vai e alegre-se na presença de Deus. A Bíblia diz, olha, alegrai-vos no Senhor sempre. Mais uma vez eu vos digo, sempre alegrai-vos. Deus quer que a gente esteja alegre, irmãos. Toca lá um louvor, põe um louvor, vai arrumar a casa, põe a som alto e vai louvar a Deus, vai cantar louvores a Deus, vai exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Então não deixe de fazer isso, e com instrumentos de louvor já cedinho, né? Porque Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Então já cedo, ao invés de você, porque tem aquelas pessoas que acordam já com eu chamo de Maria das Dores, né? Maria da dor, já acorda reclamando, não vou tomar café, não é assim? Tem gente assim ou não tem? Aqui não, aqui nessa cidade, nem aqui na igreja não tem, mas aí para fora está lotado de gente que reclama porque a noite foi ruim, porque o vizinho fez barulho. Irmão, acorda e vai para o louvor, vai glorificar a Deus, meu amado. Liga aí teu som, põe o pendrive lá no carro, põe lá o som lá no seu celular e começa a cantar, louvar a Deus. Vai fazer caminhada, vai tocando música, louvor a Deus, deixa a música entrar dentro de você. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você quer ter um dia de bênção, você quer voar durante o seu dia, você quer conquistar coisas grandes durante o seu dia, então vai com tudo que você puder e adore o Senhor bem cedo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que a gente vence. A pessoa já acorda puxando problema, maldição, reclamação, palavras negativas, já acorda na mesa do café, já arrebentando com tudo. Mas que Deus, onde está Deus aí? Então o Salmo 92, ele é bem claro e ele nos revela a forma que a gente deve aqui utilizar para a nossa vida ser melhor, para a gente ser mais feliz. Olha o versículo de número 5 que diz aqui, ó: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Quanto mais a gente procura aprender de Deus, mais a gente precisa aprender. O salmista, aqui no verso 5, ele está falando que as obras de Deus são tão grandes e os pensamentos de Deus são tão profundos, né? Deus faz coisas que a gente não imagina. Às vezes a gente não entende que Deus está fazendo, Deus está trabalhando. A Bíblia diz que enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando. Deus não dorme, Ele trabalha. Ele cuida de nós. Então a gente precisa entender que grandes são os pensamentos de Deus. Muitas coisas dão errado na nossa vida e a gente não entende e começa a reclamar porque aquelas coisas estão dando errado. E eu falo isso com base bíblica. Falo isso com base bíblica. A gente tem pessoas na Bíblia, como José, que foi levado por seus irmãos e vendido. Ele poderia ter reclamado da vida,
Mas ele foi feliz, ele se tornou o segundo homem lá no Egito. E Deus tinha um plano naquele problema. Muitas vezes Deus tem um plano atrás dos problemas que a gente está passando. A coisa deu errado, mas se Deus está no controle, amém. Louve a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que agradecer por tudo, até por aquilo que não deu certo. Ao invés de nós ficarmos iludidos com aquela situação, chateados com aquela situação, desanimados, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula, eu não quero mais tocar na igreja, eu não quero mais fazer parte do louvor, eu não vou mais no impacto, eu não quero ser mais diácono, porque as coisas estão erradas na minha vida, eu não vou mais pregar no altar, está dando tudo errado, irmão. Muitas vezes Deus prepara as coisas para dar errado, para a gente entrar no caminho certo, porque nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Às vezes Deus tira uma pessoa da nossa vida para a gente ser feliz. A gente não entende. Eu me lembro de Balaão subindo no morro, puxando a mula e batendo na mula, porque ele tinha que subir na montanha e amaldiçoar Israel, que era o povo de Deus. E a mula não subia, ele pegava na mula no queixo, puxava, e a mula não subia, ele batia na mula e metia o pau na coitada da mula, e Deus travou a mula. Um anjo apareceu na frente dela, e Balaão, o profeta, não via o anjo, mas a mula via. A mula estava sendo mais profeta do que ele. E de repente a mula não vai e ele começa a bater. A Bíblia diz que a mula fala: por que você está me batendo? Será que você não está vendo que tem um anjo aí não? Você não está vendo não que tem um anjo aí? A gente não vê. Ei, a gente não vê o que Deus está fazendo. A gente só acha que tem que ser feita as coisas do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, não quero. Eu não concordo, eu não gosto, eu vou parar, porque tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. E muitas vezes Deus diz não para nós. Outras vezes Deus diz para a gente: espera, não está na hora. E outras vezes Deus diz para nós: vai, agora está na hora. Então, a gente precisa aqui no versículo 5 entender quantos são profundos os pensamentos de Deus. Espera aí. Está acontecendo isso comigo? Por que Deus permitiu? Mas a Bíblia não diz que Deus tem bênção para a minha vida. Por que Deus permitiu? Tem coisas na nossa vida que a gente não vê agora. Você só vai ver depois. Você só vai entender o que está acontecendo depois. Agora você não vai entender. Você quer entender, você luta para entender, porque os seus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 5 que muito profundo, está escrito ali, versículo 5, muito profundos são os teus pensamentos. Nós não alcançamos os pensamentos de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Então espere o momento certo. Olha o versículo 6. O versículo 6 diz assim: o homem brutal, em outras Bíblias diz, o homem insensato, não conhece, nem o louco entende isso. Ele diz, o tolo, né? Nem o homem insensato, que é o homem brutal, nem o homem tolo não conhece, nem o tolo entende isso. Ele está falando aqui que as pessoas que são tolas, as pessoas que são naturais, as pessoas que não são espirituais, elas têm venda nos olhos. Elas não conseguem enxergar. Você pode falar para as pessoas que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, que ele vai falar: não, isso aí foi o homem que escreveu, porque ele é natural. Segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você falar para uma pessoa que é uma pessoa natural, que é insensata, uma pessoa que é tola, que é louca, que não tem juízo na cabeça, ela nunca vai entender as coisas espirituais. Ele está falando que o homem natural não entende isso. E é por isso que o nosso dia não é bom. Por isso que muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida. É por isso que a gente não tem mola nos nossos pés. É por isso que a nossa vida não decola. É por isso que as coisas não dão certo. É por isso que a gente não triunfa. É por isso que a gente não vê vitória. Porque muitas vezes nós fazemos o papel de tolo. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. E se nós não estamos entendendo e não estamos nos esforçando para saber que Deus está no controle da nossa vida, então nós vamos sofrer. Muita gente está sofrendo. Muita gente está sofrendo. Porque não entende. Sai tomando decisões por um momento. Você conhece gente que toma decisão por um momento? Ei, assim ó. De repente fala: não quero mais. Não vou fazer mais isso. Isso é tolice.
O tolo toma decisões assim. Ele toma decisões por um momento. Eles vivem de ilusão. Falta revelação na vida do tolo. O insensato não tem revelação de Deus. Aí ele sai fazendo as coisas que ele acha que tem que fazer. Ele vai vivendo a vida do jeito que ele acha que tem que viver. Daqui a pouco ele quebra a cara aqui, ele quebra a cara ali. Aí fala, puxa, minha vida não dá certo. Claro, não tem revelação de Deus na sua vida. Está faltando Deus mostrar para você o caminho. Você não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Você não consegue entender a profundidade de Deus, a ação de Deus na sua vida. Você vai agindo como se fosse um animal selvagem. E isso vai trazendo para você tristeza, sofrimento, desgaste. Isso vai fazendo você sofrer, isso vai fazendo você errar, isso vai fazendo você ficar afastado. E as coisas não dão certo, nada dá certo. A vida do insensato, está escrito, ó, o homem brutal não conhece, nem o tolo entende isso. Eles zombam das coisas de Deus. O tolo zomba da palavra de Deus. Eles fazem brincadeira com a Bíblia. Eles fazem brincadeira com a igreja. Eles fazem brincadeira com Deus, com o Espírito Santo. Eles fazem brincadeira com Jesus. Eles zombam. Eles zombam. Olha o versículo 7. Olha o versículo 7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Essas pessoas ímpias, tolas, elas serão destruídas. Porque elas não vivem pela fé, elas não vivem de revelação, elas vivem de tomada de decisão pelas suas emoções. Pessoas já maduras, já com cabelo branco. Quantas pessoas com cabelo branco já e vivem uma vida inocente, infantil, como criança? Não percebeu que cresceu, que amadureceu, que é um pai, que é um avô, que agora precisa uma avó, que agora precisa tomar decisões sólidas, consolidadas, com os pés no chão, falar palavras sábias, falar palavras com profundidade, que venham trazer uma mudança na vida das pessoas. Continuam brincando, continuam zombando, continuam aquela vida como se fosse criança, levando uma vida infantil, 60, 70 anos. Quando vai amadurecer? Isso é tolice. Não se volta para Deus, vai vivendo, aí a vida não vai mesmo. Não dá valor para as coisas de Deus, não dá valor para as coisas que são realmente verdadeiras. E aqui a Bíblia fala, olha, quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Em outra versão diz, foram destruídos todos os teus inimigos, os inimigos de Deus. Você sabia que Deus tem inimigos? Quem sabia que Deus tem inimigo? Aí você vai falar, pastor, o inimigo de Deus é o diabo. Você sabe quais são os inimigos de Deus? Irmãos, se mexer com um filho ou com um neto, se é meu amigo e jogou meu neto no chão, eu vou falar, ó, você não pode fazer isso. Eu vou subir a serra com você aqui. Sim ou não? É assim, não é? O que acontece o que acontece com Deus? Quando a pessoa se torna inimiga de Deus? É quando as pessoas mexem com aquilo que pertence a Deus. A palavra pertence a Deus? Então, quando você vê uma pessoa zombando da palavra de Deus, ele é o inimigo de Deus. A igreja pertence a Deus? Quando você vê uma pessoa zombando da igreja, essa pessoa é inimiga de Deus, ela se torna inimiga de Deus. Todas as pessoas que se levantam, que tentam impedir a igreja, que tentam impedir o evangelho, todas as pessoas que impedem a palavra de Deus de serem pregadas, todas as pessoas que perseguem aquelas pessoas que creem no evangelho, que vivem uma vida cristã, são inimigas de Deus. Quando as pessoas falam mal dos irmãos da igreja, quando as pessoas começam a caluniar os crentes da igreja, quando começam a caluniar as irmãos do louvor, quando começam a criticar, caluniar a liderança da igreja, essas pessoas estão puxando briga com Deus, irmãos. E a Bíblia diz que eles vão ser aniquilados. Quando você vê uma pessoa metendo pau, você fala, irmão, cuidado. Cuidado. Você sabia que se você mexe com essa pessoa, você pode estar lutando com o próprio Deus? Por isso que a tua vida está essa porcaria que você está vivendo aí. Olha como é que está a tua vida. Tudo que você faz dá errado.
Olha os planos que você só nada e morre na praia. Sabe por quê? No dia que você entender que Deus é muito maior e que Ele não aceita que se toque naquilo que lhe pertence, naquilo que é sagrado, então você vai, no dia que você entender isso e você se arrepender, você vai voltar a ser uma bênção. Mas enquanto você lutar contra Deus, enquanto você lutar contra as coisas de Deus, enquanto você lutar contra aquilo que é do reino de Deus, você está lutando contra o próprio Deus. Então aqui, ele está falando que os seus inimigos serão destruídos perpetuamente. Olha lá o versículo 7. Vão ser destruídos para sempre. Irmãos, aqui no versículo 10, olha o que diz o versículo 10, olha aí. Porém tu exaltarás o meu poder, como do boi selvagem, serei ungido com óleo fresco. Agora o salmista está falando de Deus com ele, não está mais falando do ímpio. Ele está falando assim, tu vai exaltar o meu poder, o Senhor vai me dar força. Assim como um boi selvagem. Eu não sei se você conhece o boi selvagem, que é o bisão. O bisão é um boi muito forte. E ele não tem comidinha igual esses boi que tem aí no pasto, aí que a turma cuida, dá farelo, dá sal, dá pasto novo, compra capim. O boi selvagem, ele tem que buscar a comida dele, senão ele morre. E essa afã de buscar o alimento, ele fica forte. E a Bíblia está falando aqui que a força é como a força de um boi selvagem. A nossa força é como a força de um boi selvagem. É uma força fora do comum. O homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, ela não sabe disso, mas ela tem uma força como a força de um boi selvagem. Então, para você não viver um dia ruim, para você não viver uma vida de cabeça baixa, para você não viver uma vida de sofrimento, de derrota, de fracasso, Deus não quer essa direção para a sua vida. Deus quer que você voe, Deus quer que você tenha mola nos pés, Deus quer que você avance. Então o Senhor está falando para você que a tua força é muito maior do que você pensa. Você tem a força de um boi selvagem, e quando você sai de uma guerra, quando você sai de uma luta, mais forte você fica ainda. Quando vem as lutas contra você, quando vem as provações contra você, quando as ofensas vêm contra você e você passa por aquele momento, aí você sai mais forte, a tua fé sai mais forte, você sai mais vigoroso, você sai mais estruturado e fala, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu já passei por aquilo outro, e não é qualquer coisa que vai me derrubar, e eu vou atrás daquilo que o Senhor tem me dado, e eu vou vencer, porque Deus está em mim, e eu tenho força, em nome de Jesus. Você é forte, irmão. Para de correr, qualquer sair correndo. Já sai correndo. Enfrenta as questões da vida, enfrenta os problemas, enfrenta as lutas. A Bíblia fala aqui no versículo 10, que nós temos a força do boi selvagem. E o boi selvagem, a vida dele não é fácil não, irmãos. E são as lutas, as batalhas que ele enfrenta, que faz ele ser mais forte. Então não subestime um crente simples, não. Não lute contra um crente simples, não. Ele está na simplicidade dele, não tem muito estudo, está ali, mas ele é crente. Ele tem força. Uma hora que você não estiver esperando, ele vai dobrar o joelho. Aí você vai ver a força do boi selvagem. Aí você vai ver que ele vai levantar. A gente vê na Bíblia muitas pessoas que venceram exércitos. Homens sozinhos como Samar, que matou 1000 homens com a sua espada. Davi que enfrentou Golias, um homem da... Que força foi essa? É a força da fé. É aquela força que tem dentro da gente. É aquela força que nasceu através da fé. No dia que você aceitou Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus? Então para de andar de cabeça baixa, para de andar se arrastando, para de andar murmurando, para de andar se espichando no chão. Levante a cabeça, põe a mola nos pés, salte e voe, porque você tem força. A fé está dentro de você, Deus mora dentro de você. Então vai lá, enfrenta e derruba o gigante, e derruba o exército, e vence essa guerra em nome de Jesus. Vence essa guerra em nome de Jesus. Para de se entregar aos problemas, para de reclamar os problemas, para de dizer que vai morrer, para de dizer que vai perder. A Bíblia diz que Deus nos deu uma força de um boi selvagem.
Então não subestime. Não subestime. Não subestime as pessoas porque elas são simples. Porque você vê nela simplicidade. Então a gente não tem que se meter contra quem é de Deus. Não se mete com quem leva Deus a sério. Não se mete com quem tem uma vida de oração. Não se mete. Não se mete. Deixa. Porque aquela aparênciazinha ali, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que serve a Deus há 30, 40 anos, 10 anos, e que é fervoroso, que leva a vida, a Bíblia a sério, não se mete. Porque se ele põe o joelho no chão, ele vira um boi selvagem. O mundo quis parar a igreja. O mundo se levanta contra as pessoas de Deus todos os dias, na empresa, na vizinhança, dentro da família. As pessoas zombam, caluniam, elas intimidam, elas tentam parar, elas tentaram parar a igreja. Eles mataram Jesus, acharam que ia parar. Eles mataram os apóstolos, acharam que ia parar. E a igreja foi marchando, e a igreja foi sobrevivendo. E 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui pregando o evangelho, porque nós somos forte, porque Deus está conosco, a força de Deus está conosco. Bata no peito assim, diga: eu tenho a força de um boi selvagem em Deus. Agora mais forte, está muito murcho esse negócio. Vamos lá, fecha os olhos e diz assim: olha, eu tenho a força de um boi selvagem em Deus. Agora aplauda o Senhor bem forte, para eu tomar uma aguinha. Ele quando fala que tu me fará como um boi selvagem, porque tu derramaste o quê? Óleo fresco em mim. Você sabe o que significa óleo fresco? Na Bíblia? Consagração. Unção. Ele está falando assim, porque um dia tu me ungiu. Capacidade para reinar. Davi, ele recebeu a capacidade para reinar no dia que ele foi ungido com óleo, com azeite. Então, se você entender que você foi consagrado por Deus e que você foi ungido por Deus, aí você não vai andar de cabeça baixa. Aí você não vai andar como um derrotado. Outro dia, um ímpio, um homem que nem crente era, na fé não era, falou para mim: pastor, esse irmão aí é da sua igreja? Eu falei: é. Coitado. O que tem? Ele tem uma cara de sofredor, pastor. Ele tem? Ele fica assim, parece que ele está chorando. E toda hora você vai falar com ele, ele não fala, ele balança a cabeça. Ele é doente? Eu falei: não é doente não. Por que ele é assim? Eu falei: talvez porque ele não saiba a força que tem dentro dele. Talvez porque ele não saiba que um dia ele foi receber um óleo fresco na cabeça. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos consagrou para vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Jesus disse que estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Nós fomos ungidos, nós fomos consagrados, você foi batizado nas águas. Não tem motivo para você ficar para baixo, não tem motivo para você ficar chorando, não tem motivo para você ficar reclamando, não tem motivo para você ser um derrotado, não tem motivo para você ser um falido, não tem motivo para você ser um fracassado. Você é um vencedor, porque Deus te consagrou, porque Deus te ungiu. Então pega essa palavra e vai, em nome de Jesus. Vai. Quando você vê o gigante, você fala: aqui, rapaz, você falou contra o meu Deus, aquele que me consagrou outro dia ali na minha casa. Deixa eu pegar umas pedras ali no rio que eu vou mostrar para você. Nós fomos consagrados. Foi derramado óleo fresco sobre a nossa cabeça. Deus viu Davi na casa do seu pai. Ele estava sozinho no pasto, todos os irmãos ali para comer a comida que o pai ofereceu para o profeta
Samuel e também sacerdote, ele era profeta e sacerdote, e ele estava todo, menos Davi, mas Deus viu ele lá e falou assim: buscar, falou para Samuel assim, ó, você não vai sair daí sem antes trazer o menino que está lá no pasto. Foram buscar ele lá, e quando ele chega, ele falou: pode derramar óleo fresco na cabeça dele, porque é esse. E aí foi derramado, e ele está falando aqui, ó, tu derramou óleo fresco na minha cabeça. Ele diz: eu fui consagrado, eu fui ungido, eu sou ungido, eu sou uma ungida de Deus. Eu sou uma ungida de Deus. Não é possível que eu vou me entregar a isso. Não é possível que eu vou sair correndo. Não é possível que eu vou sair fugindo. Não é possível que eu vou sair derrotado. Não, eu vou ter que enfrentar. Irmão, enfrenta as questões da vida. Enfrenta as lutas da vida. Ah, pastor, mas é uma doença. Enfrenta pela tua fé. Irmãos, aquele menino enfrentou aquele gigante lá pela fé. As lutas da nossa vida que nós vencemos, elas são travadas pela nossa fé. É quando nós usamos a nossa fé. É quando você acredita no poder de Deus. É quando você acredita que Deus tem uma obra para fazer na tua vida. E o Senhor tem vitória para trazer para a sua vida. Então é a hora que você enfrenta. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Ele está falando que o justo, aquele que é honesto, aquele que é honesto, aquele que faz as coisas de Deus direito, aquele que leva a vida com retidão, ele vai florescer como a palmeira. Você sabia que a palmeira dá a flor lá em cima? Você de longe, quando você está vendo um pé de palmeira imperial lá longe, quando você de longe você vê tá aquelas flores amarelas lá em cima, todo mundo vê aquelas flores. Por isso que a Bíblia fala, olha aqui, a Bíblia fala que o justo, as flores dele vão ser igualzinhas às flores da palmeira, todo mundo vai ver que ele está florido. Por isso que ele fala que o justo florescerá como uma palmeira. Aquela pessoa que serve a Deus com fidelidade, aquela pessoa que teme a Deus de verdade, aquela pessoa que é honesta com as pessoas, aquelas pessoas que procuram fazer o bem para o próximo, aquelas pessoas que procuram amar o próximo, ele vai ter flores como a palmeira lá em cima, e todo mundo vai ver que ele está florido. Mas sabe qual é o problema? Que muitas vezes, a maioria das vezes, as flores das palmeiras incomodam. Porque as pessoas ficam vendo a palmeira florida, mas não pode arrancar, não pode tirar. Então incomoda. Muitas vezes a nossa prosperidade incomoda. Muitas vezes a prosperidade dos nossos filhos incomoda. A prosperidade incomoda. Diga, a prosperidade incomoda. Mas pode incomodar. Vai ser igual a palmeira, as pessoas vão ter que ver, e vai estar lá em cima, e pode jogar pedra, e pode jogar pau, que não arranca a flor, porque Deus está com ele, é consagrado de Deus, ele tem força como um boi selvagem, então não adianta incomodar, quando Deus levanta, ele levanta mesmo, em nome de Jesus. Seja fiel, que você não vai viver uma vida de derrota, você não vai viver uma vida se arrastando. A nossa fidelidade é que nos faz a gente ser próspero e abençoado. Seja fiel a Deus de verdade. Olha o versículo 14. Na velhice ainda darão o quê? E serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto, e que Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A velhice não é problema para quem vive com Deus. Eu não sei se você já notou, mas as pessoas que têm Deus, até na velhice, elas não parecem que são... Tem umas pessoas que com 35 anos, com 40 anos, já quer morrer porque está velho. Aí você fala assim, você nunca ouviu falar que até na velhice, aqueles que temem ao Senhor darão frutos? Vai ficando mais velho, vai ficando melhor, vai ficando mais forte, vai ficando mais saudável, vai ficando mais bonito, vai ficando mais inteligente, aprende a falar direito, e não tem que correr de velhice, de idade. A Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos. O que faz você ser tão jovial? É o Deus Todo-Poderoso que habita na minha vida. Fomos visitar a irmã Josina essa semana. Há 2 quinta-feiras que eu venho pregar aqui e eu venho visitando as pessoas. Chego na casa da irmã Josina, na semana eu levei a Sônia, né?
Cheguei na casa da irmã Josina brincando, feliz. A mulher vai fazer 90 anos agora em janeiro, mas feliz, brincando, sorrindo, andando com aquele andadorzinho e aquele espacinho assim, e brincando comigo, e brincando com a Sônia, feliz, sorrindo. Falei, a senhora está feliz? Eu estou feliz, pastor, eu tenho Jesus no coração, eu vou fazer 90 anos, mas eu sou igual uma menina, ela dizia. Quem conhece a irmã Josina aqui? Eu falei, a senhora acha que a senhora é uma menina? Eu sou uma menina, pastor. Eu tenho 90 anos, mas aqui dentro eu sou menina. Sabe por que ela é uma menina? Porque ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela. Porque ela tem a força de um boi selvagem. E sabe por quê? Porque Deus derramou óleo fresco sobre a sua cabeça. Porque ela teme ao Senhor. Então ela não anda para baixo. Ela podia falar, estou só esperando a morte. Você esqueceu que o justo florescerá como uma palmeira? E até na velhice dará fruto? Então você não pode se entregar aos problemas da vida. Ah, mas eu só não sabe a luta que eu estou passando. É que eu passo uma luta com meu filho, eu passo uma luta com a minha filha, eu passo uma luta com meu pai, eu passo uma luta... Eu quero encerrar falando isso para vocês. Em Deus não há injustiça. Pastor, mas estou sendo injustiçado. Pode estar sendo injustiçado agora, mas o Senhor virá com a sua justiça. Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Ele é justo. Ele não quer que você pratique injustiça. Ele não quer que você seja injusto com os outros. Mas Ele também não quer que ninguém faça injustiça com você. Porque se alguém fizer injustiça com você, Ele vem em seu favor e vai te dando vitória para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso diz amém.